Olá, eu sou Stephanie, técnica de enfermagem e atualmente trabalho na linha de frente ao combate ao novo coronavírus. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto muito delicado, que é a pandemia de Covid-19 que estamos enfrentando atualmente. Covid-19 é uma doença causada pelo vírus chamado coronavírus. Esse vírus, ele causa doenças respiratórias, desde as mais simples até as mais graves. Ainda não se sabe ao certo como as pessoas lá na China se contaminaram. Segundo alguns pesquisadores, o vírus que mora no trato respiratório de morcegos pode ter sofrido uma mutação para poder se adaptar no organismo humano. As principais formas de transmissão é de pessoa para pessoa, através de tosse, espirros, secreções. A pessoa contaminada, ao falar, ela pode liberar gotículas, e essas gotículas ficam nas superfícies e objetos. Posteriormente, alguém que venha, toque nessa superfície, coloque as mãos na boca, nariz ou olhos, pode se contaminar. Os principais sintomas são tosse, fadiga, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, nos casos mais graves, dificuldades respiratórias. As pessoas do grupo de risco, elas podem desenvolver a forma mais grave da doença. As pessoas do grupo de risco são idosos acima de 60 anos, gestantes, diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problemas no coração, asmáticos, imunossuprimidos. Os tabagistas também entram nesse grupo de risco devido ao comprometimento da capacidade pulmonar. Eu não faço parte do grupo de risco. Eu tenho chances de contrair a forma grave da doença? Bom, o que a gente sabe é que quando as pessoas jovens são contaminadas com Covid-19, muitas vezes ela tem o quadro assintomático, não apresenta sintomas ou apresenta sintomas leves, como dor de cabeça e febre. Isso não quer dizer que essa pessoa jovem não possa ter a forma grave da doença. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer no organismo da pessoa infectada, ou seja, pessoas do grupo de risco e pessoas jovens podem desenvolver a forma grave da doença. Se você apresenta alguns sintomas, como febre, dor de cabeça, dor de garganta, o que você deve fazer? A princípio, você deve se isolar, fazer isolamento domiciliar por 14 dias. Você vai monitorar os seus sinais e sintomas. Caso você tenha dificuldades respiratórias, você vai procurar a unidade de saúde mais próxima de você. Coloque a sua máscara, evite tocar em superfícies e vá até o hospital. Esse vírus, ele tem um período de incubação de 14 dias. O período de incubação é o tempo que você se contaminou até você apresentar os sintomas da doença. Ou seja, se você teve contato com alguém que deu positivo para Covid-19 ou algum caso suspeito, você deve se isolar mesmo não apresentando sintomas. Porque o vírus pode demorar até 14 dias para poder se manifestar. Ou seja, se você teve algum contato direto com essas pessoas, você também deve se isolar. Como a gente deve se proteger do Covid-19? Lavar as mãos com frequência, até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool gel a 70. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com braço, e não com as mãos. Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite abraços e beijos e apertos de mão. Evite tocar corrimãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Outra coisa importante é, ao se deslocar da sua casa, você deve usar a sua máscara. Nós temos que ter alguns cuidados com a nossa máscara. Quando você for colocar a sua máscara, sempre higienize as suas mãos, sempre. Nós devemos ficar no máximo até 2 horas com a mesma máscara. Se essa máscara ficar úmida ou molhada, mesmo que não complete as 2 horas, tem que retirar, tem que trocar.
A sua máscara de tecido, quando você retirar, você não coloca direto na sua bolsa, na sua mochila ou em cima da mesa. Jamais. Você vai retirar com cuidado pelo elástico e vai colocar dentro do saquinho. Só depois que você vai poder guardar a sua máscara, ok? Eu vejo muita gente reutilizando máscara descartável. Gente, o risco de contaminação ao fazer isso é enorme. Se a sua máscara for descartável, por favor, não reutilize, jogue fora mesmo. A nossa máscara de tecido, quando a gente chegar em casa, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 10 ml de água sanitária em meio litro de água e deixar lá por 20 minutos. Passado esses 20 minutos, você vai lavar essa máscara em água corrente com sabão. Depois de lavar, você vai colocar ela para secar. E depois de seca, a gente ainda vai passar o ferro, ok? Todo cuidado quando for colocar e quando for retirar. Sempre pega a sua máscara pelo elástico ou pela fitinha. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pegue na parte da frente da sua máscara. Outro cuidado que devemos ter é com o nosso aparelho celular. O nosso aparelho celular é uma grande fonte de contaminação, porque vírus, bactérias e fungos ficam ali, no nosso celular. Então, o ideal é você higienizar o seu celular sempre que possível com álcool A70 líquido. Retire a capinha, limpa o seu celular na parte de frente, de trás, dos lados, na capinha, por dentro, por fora. É super importante a higienização do seu aparelho celular para evitar a contaminação, ok? Bom, e após a higienização do seu celular, o que nós vamos fazer? Lavar as mãos. Muito se fala a respeito da lavagem das mãos, mas poucas pessoas sabem que existe uma maneira correta e eficaz para a lavagem das mãos. Lá no hospital, a gente costuma dizer que lavar as mãos de forma correta e eficaz é salvar vidas, porque nós estamos a todo momento tocando em pessoas, em objetos, tocando nas coisas. A nossa mão é uma fonte de contaminação altíssima. Então, não adianta você lavar apenas a palma das mãos e o resto ficar contaminado. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês que vai explicar passo a passo da forma correta da lavagem das mãos.
enfatizar algumas coisas. Se você estiver em casa, se você estiver próximo a uma pia, sempre lava sua mão com água e sabão. O álcool a 70, o álcool em gel a 70, é caso você não esteja próximo a uma pia, entendeu? Sempre dê prioridade para lavar suas mãos com água e sabão. Álcool e gel é só se você não estiver próximo a uma pia. Outra coisa importante é, nunca deve passar álcool em gel em superfícies e objetos. O álcool gel, ele é feito para ficar na nossa mão, ele fixa. Então, se você passar ele em superfícies e objetos, ali pode acumular vírus, bactérias. Então, não é correto. O correto é, para superfícies e objetos, você usar o álcool a 70 líquido e para as nossas mãos, o álcool em gel. E nós também não devemos pegar o álcool líquido para poder passar nas mãos. Uma que ele vai evaporar, ele não vai ficar ali prevenindo, te protegendo, ele vai evaporar super rápido. E com o tempo, como ele não é feito para poder passar na pele, ele vai danificar a sua pele, pode começar a aparecer machucadinhos na sua pele e ali é porta de entrada para algumas doenças. Então, só para lembrar, nas mãos, álcool em gel. Nas superfícies e objetos, álcool a 70 líquido, ok? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da prevenção do coronavírus no nosso ambiente de trabalho. Eu separei algumas coisas aqui que eu achei super interessante e eu vou ler para vocês. Fornecer lavatórios com água e sabão, fornecer e distribuir dispensadores com álcool gel, fazer controle de temperatura dos funcionários e afastar aqueles que apresentem sintomas. Se possível, em caso de surto, incitar o trabalho remoto, um esquema de home office, que é o trabalho em casa. Fora isso, os funcionários deixam de usar o transporte público, onde há grandes aglomerações, evitando a contaminação. O ambiente de trabalho, mesas, cadeiras, telefones, teclados e outros equipamentos precisam ser higienizados. A contaminação de superfícies é uma das principais formas de transmissão do Covid-19. Reforcem a limpeza com ênfase em áreas coletivas como refeitórios, sanitários e vestiários. Mantenham a distância entre as pessoas de até no mínimo 1,5 m. Divulguem nos ambientes de trabalho as formas de prevenção das doenças, sinais e sintomas, e quando devem procurar o serviço de saúde. Reorganize o processo de trabalho do grupo de risco, a fim de evitar o contato direto com o público em geral e ou clientes. Isso é muito importante. Se você tem no seu quadro de funcionário pessoas que são do grupo de risco, se você puder afastar essa pessoa, se você puder dar trabalho para ela fazer em casa, vai ser essencial para ela não ter o risco de se contaminar com a forma mais grave da doença, ok? O diagnóstico do Covid-19, ele pode ser feito a princípio por um profissional de saúde, a partir dos sinais e sintomas que o paciente apresentar. Mas também existem alguns exames que podem ser realizados para comprovar a contaminação. Tem o PCR, que vai colher material da boca e do nariz. No primeiro dia que você tiver algum sintoma ou achar que foi contaminado, já pode fazer esse teste, que vai ser detectado. Diferente do teste rápido. O teste rápido, ele demora do 5º ao 7º dia para saber se você teve contato ou não com o vírus. E nós também temos os exames de imagem, né? Que é o raio-x, por exemplo, para detectar o comprometimento pulmonar. O tratamento vai depender da história clínica do paciente. Se ele apresentar a forma mais leve, mais branda da doença, ele vai ficar em isolamento domiciliar por 14 dias e o médico vai prescrever medicações para dor e febre, orientar a ingestão de líquidos e o repouso. E ficar de olho caso tenha algum sintoma respiratório mais grave e até a unidade de saúde.
Existem aquelas pessoas que vão ter a forma mais grave da doença. Essas pessoas vão precisar de suporte de oxigênio e até mesmo de intubação. E aí é a forma mais triste que a gente acompanha, que é quando é colocado um tubo na sua traqueia, esse tubo é conectado a uma máquina e essa máquina vai fazer a função dos seus pulmões. Esse tratamento dura até 6 semanas e é um tratamento bem complexo. Ainda não existe nenhuma vacina que possa prevenir ou tratar Covid-19. Tem algumas medicações sendo testadas, mas aqui no Brasil ainda não temos nada que foi aceito pelos governantes ainda, nem pelos órgãos competentes. Então, a melhor forma é a prevenção, é você se prevenir. Nós sabemos que é um vírus novo e que nós não temos imunidade e que vai ser difícil combatê-lo. Mas se a gente se conscientizar e se a gente obedecer às orientações que nos são passadas, eu tenho certeza que vai ser mais fácil para a gente poder combater esse vírus. Simples precauções podem prevenir. Simples precauções podem fazer a diferença. Então vamos seguir à risca todas as orientações, vamos nos cuidar, vamos lembrar que esse é o momento da gente se conscientizar, para a gente se unir, para a gente combater esse vírus. Eu espero ter ajudado, espero ter orientado e espero mesmo que vocês possam seguir corretamente todas as dicas. Muito obrigada pela atenção.